Vamos pra isso aqui, ó. Lendas urbanas que viraram casos reais. Eu tô explorando muito vídeo de terror ultimamente. Eu prefiro mais assim, lendas urbanas que viraram casos reais do que esses fantasmas capturados por câmeras. Aquilo ali é tudo mentira. É só ficção. Aí isso aqui vai dar um cagacinho. Então vai dar um cagacinho. Vamos lá. West Hobart, um bairro antigo situado no coração de uma cidade histórica na Tasmânia, na Austrália, carrega uma atmosfera naturalmente inquietante. Ao longo dos anos, Ô, louco. dezenas de relatos surgiram envolvendo aparições, vozes sussurradas no escuro e Ah, atividades isso aqui é paranormais mentira inexplicáveis. demais, mano. Histórias Isso é contadas mentira, tanto rapaz. por moradores quanto por turistas. Grande parte desses relatos foi desacreditada, seja por falta de provas, seja por puro sensacionalismo. No entanto, uma dessas histórias parece conter um fragmento perturbador de verdade. Entre o fim dos anos 80 e meados da década de 90, rumores começaram a se espalhar sobre uma casa em West Hobart, dita tão assombrada que fazia com que seus moradores enlouquecessem. A notícia provocou alvoroço. Os vizinhos se Caramba, velho. afastavam, evitavam até mesmo passar pela calçada. O medo era real. E então, finalmente, as autoridades se envolveram. E o que encontraram foi surpreendente. Os moradores da casa realmente apresentavam sinais de delírio, confusão mental e comportamentos irracionais. Mas não havia fantasmas ali. Pelo menos não do tipo que se esperava. O verdadeiro causador da maldição era algo mais sutil e sinistro. Uma planta chamada datura. Uma planta. É, virou o que? Virou Resident Evil aqui o bagulho? Com o passar dos meses, Daqui a pouco solta a Ziv. talvez anos, as folhas dessa planta caíam dentro da cisterna que abastecia a casa com água da chuva. Sem saber, a família estava ingerindo microdoses de uma substância altamente alucinógena Nossa. todo santo dia. Caralho. A datura, também conhecida como erva do diabo, trombeta de Meu Deus, olha o nome do bagulho. anjo ou pepino do diabo, pertence à família das plantas noturnas. Ela é visualmente inofensiva, com flores grandes e belas. Mas por dentro, carrega um veneno psicoativo fortíssimo. Ela é bonitinha assim, mas você vê a real face dela. Ela era usada Você vê que ela não é inofensiva, não. por tribos indígenas em rituais de passagem e também por sacerdotes astecas em sacrifícios humanos. Na religião voodoo do Haiti, a mesma planta compõe fórmulas que supostamente causam um estado zumbi. Em doses pequenas, a datura provoca confusão, alucinações visuais e perda de noção do tempo. Pois eu tô sentindo isso, tá? E olha que eu nem tô usando essa planta. Na casa de West Hobart, o que parecia ser um caso clássico de assombração era, na verdade, um lento envenenamento Era só um espiritual, veneno mesmo. provocado não por espíritos, mas por uma toxina invisível escorrendo pela torneira. E o foda é que os visitantes nem sabiam, né? Os moradores nem sabiam que estavam ingerindo. Agora, como é que eles não percebem a diferença de água normal pra uma água que tem veneno? É Se impossível não você voltasse perceber, no né? tempo para Staten Island nos anos 70, não demoraria muito para ouvir um nome sussurrado com receio entre os moradores. Cropsey. A lenda Cropsey. urbana dizia que Cropsey era um sequestrador de crianças. Um Olha. homem deformado, Caralho. com ganchos no lugar das mãos, cicatrizes profundas e queimaduras grotescas que cobriam seu rosto e corpo. Ele vagava pelas florestas da ilha, raptando crianças como uma forma doentia de lidar com a perda do próprio filho. Ah, velho, o cara sequestra a criança só pra esconder esse. Como é que eu posso falar? Ele perdeu o filho, foi? Forma doentia de lidar com a perda do Lidar. próprio filho. Ele perdeu o filho e fazendo isso vai sequestrar a criança, velho. Pra quê, mano? Agora como que ele perdeu o filho? Foi um acidente? Foi causas naturais? Um conto criado por pais preocupados para manter seus filhos longe das florestas. Independente do jeito que o filho dele morreu, pô, a morte é imprevisível, velho. Não tem pra que fazer isso, não. Mas, como tantas outras lendas, havia algo escondido por trás da fantasia. Algo terrivelmente real. Não tem como evitar a morte, entendeu? Se ela chega, ela chega. E o nome Cropsey deixou de ser apenas uma lenda para ganhar um rosto. André Rand. Olha a cara Rand desse nasceu em maluco. Manhattan em 1944. No final da década Rand nasceu em Manhattan em 1944. No final da década de 60, mudou-se para Staten Island e passou a trabalhar no temido Willowbrook,
uma escola estadual conhecida por abusos e negligência contra crianças com deficiência. Aí, por que tem Em essa porra aberta? 1969, foi preso por tentar atacar uma menina de 9 anos, mas cumpriu pena Olha e foi que filho da solto puta. pouco mais de um ano depois. Mano, é um erro, bicho, libertar esse povo aí que fica fazendo esses negócios. Era pra logo levar em cadeira elétrica, Nunca retornou tá ligado? a Executar Staten esses Island. porra do caralho. Logo após sua liberação, relatos de desaparecimentos voltaram a surgir. Entre eles, o de Alice Pereira, uma garotinha de 5 anos que sumiu sem deixar vestígios. Durante os anos seguintes, outras crianças desapareceram sob circunstâncias semelhantes. Randy era sempre o último a ser visto com elas, mas nunca havia provas suficientes para mantê-lo atrás das grades por muito tempo. Foi só em 1987, com o desaparecimento de Jennifer Schweiger, uma menina de 12 anos com síndrome de Down, que a situação começou a mudar. O corpo de Jennifer foi encontrado enterrado perto de onde Randy vivia. Pela primeira vez, havia uma conexão inegável e, em 1988, André Randy foi condenado à prisão perpétua. Durante os anos seguintes, novas Prisão provas o perpétua ligaram o quê, a véi? outros Tem que matar casos esse de porra crianças do caralho. desaparecidas. E em 2004, ele foi condenado novamente pelo sequestro de Holly Ann. Olha esse Isso cara, mano. garantiu que ele permaneceria preso ao menos até 2037, quando teria 93 anos. A lenda de Cropsey era real. Ele andava pelas ruas, mas não com ganchos ou queimaduras. Andava com o rosto comum de um predador escondido no meio de todo mundo. O cara é um doente, pô. O cara é um doente da porra. Mas a cadeira Nas elétrica margens logo, tranquilas de execução. North Pond, no coração do Vale de Kennebec, no estado de Maine, centenas de famílias, buscando sossego e isolamento, construíram suas cabanas em meio à natureza. Você pode perceber o que o ser humano pode chegar, né? A que ponto o ser humano pode chegar. Agora, cadê o autocontrole nessas horas? Não, ele perdeu o filho, mas tem que se controlar, pô. Não é motivo de ficar sequestrando criança, velho. Como o lugar mais pacífico do mundo. Mas entre os anos 80 e o início dos anos 2000, esse paraíso escondeu um segredo inquietante. Mais de 1000 arrombamentos foram registrados nas cabanas. Psh, Os Maria. crimes sempre aconteciam quando os moradores estavam ausentes. Nada de joias, nada de dinheiro. Os ladrões levavam comida, livros, panelas, utensílios de cozinha, roupas, toalhas e até papel higiênico. Sem qualquer suspeito, a população passou a chamar o responsável de o Mendigo de North Pond, uma figura que, com o passar do tempo, tornou-se quase um mito local. Grupos de Mendigo? moradores chegaram a organizar buscas pela floresta, mas nunca encontraram sequer uma pegada. Em O 2002, maluco é bom, durante viu? uma reunião entre proprietários das O cabanas, maluco é bom. um fato chocou. Quase todos os presentes levantaram a mão ao serem perguntados se já haviam sido vítimas dos arrombamentos. O mistério só foi resolvido mais de uma década depois, em abril de 2013, quando um policial que havia dedicado anos ao caso prendeu um homem no meio da floresta. Seu nome era Christopher Thomas Knight. O Christopher havia abandonado a sociedade em 1986 por mais Quando se fala abandonar a sociedade, o que quer dizer? Abandonar é que não gosta de pessoas, que não. Tá ligado? É isso? de 86. O Christopher havia abandonado a sociedade Abandonado em a sociedade. 1986, aos 20 anos de idade, poucos anos após se formar no ensino médio. Eu acho que Sei. deve ter perdido a humanidade nas pessoas, sei lá. Ou perdeu a própria humanidade, né? Durante 27 anos, Ah, pô, abandonar a sociedade é basicamente sair do mundo, né? Onde tava a sua cidade. Ah, entendi agora. completamente sozinho em uma barraca de Desaparecer, né? nylon, Se sem isolar. aquecimento, digamos assim. sobrevivendo apenas dos itens que roubava das cabanas próximas. Ele suportou invernos com temperaturas de até menos 20 graus sem jamais acender uma fogueira. Isso tudo para não ser descoberto. Apenas à Nossa. noite, Tudo de frio que esse cara passou, velho. usava gambiarras para abafar os passos e não teve uma única conversa com outro ser humano em quase 3 décadas. Exceto Nossa, por uma vez, quando murmurou ele tá tipo eu. Ele tá basicamente tipo eu. quando foi levado à delegacia, parecia não saber mais Eu só não como se faço comunicar. arrombamentos de casa. Sentia vergonha. Disse que havia perdido a noção do tempo e que acreditava estar na floresta desde o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Seus únicos pertences pessoais eram os óculos,
os mesmos que usava no anuário do colégio. Todo o resto, de roupa íntima ao casaco, era fruto dos arrombamentos. Em 2013, Knight foi condenado a 7 meses de prisão. Depois disso, simplesmente desapareceu da vista pública. A polícia acredita que ele esteja vivendo uma vida tranquila e discreta em alguma parte rural do Maine. Caramba, cara. Mas assim, ele só arrombava. Ele roubava também, né? Ele arrombava e roubava, é. Em 90, moradores do noroeste da Inglaterra começaram a contar uma história cada vez mais esquisita e perturbadora. Da onde? Circulavam boatos sobre um homem chamado Esquisitores do noroeste da Inglaterra começaram a contar uma história cada vez mais esquisita e perturbadora. Circulavam À medida que vai circulando, vai tendo uma mentira. Eu não sei se é assim na Inglaterra, mas aqui no Brasil é assim. À medida que vai se espalhando a notícia, vai tendo uma mentira a cada pessoa. boatos sobre um homem chamado Purple aqui, uma figura Purple musculosa, de pele escura e comportamento profundamente imprevisível. Segundo os relatos, ele caminhava pelas ruas de Liverpool e arredores em busca de jovens fortes, especialmente jogadores de rugby e rapazes musculosos. Ixi! Esse cara aí, ele quer. Ele quer que meteu no Purple dele, viu? Fazia um pedido. Sendo bem sincero. Posso tocar seus músculos? Que porra é O isso, pedido, à cara? primeira Que desgraça é vista, isso? parecia apenas estranho. Mas havia algo na forma como ele tocava, na intensidade do toque, no tempo prolongado demais. Ainda bem que eu não vi esse cara quando era na Purple aqui academia. não se contentava apenas em tocar. Ele apertava os músculos por longos segundos, fazia os rapazes se abaixarem para sentir suas coxas e pedia para que posassem como fisiculturistas. Em alguns casos, até oferecia dicas de nutrição e treino. Inicialmente, muitos achavam que se tratava Que apenas de um isso, personagem mano? excêntrico, Isso é um. um boato espalhado por adolescentes em tom de zoação. Mas com o tempo, a figura lendária revelou-se real. Ah, Seu nome verdadeiro? Akin Whale. aqui um Whale. Aki viajava frequentemente de trem, carregando uma sacola plástica, e abordava rapazes em várias cidades da Inglaterra com o mesmo pedido. Seu rosto apareceu diversas E vezes o que é que em tinha na jornais sacola locais. plástica? Apesar da bizarrice, durante muito tempo ele foi acusado apenas de assédio, até que algo terrível aconteceu. Em 19... Ai, cara, imagina a cena, velho. Você tá na rua, aí nada chega esse negão. Eu posso alisar os seus músculos? Posso pegar nos seus músculos? Posso pegar? Posso subir na coxa e pegando no seu pinto, dando uma chupada? Posso? Eu posso? Eu posso? Imagina a cena. Eu ia ficar traumatizado, velho. 1986, o jovem Gary Kelly, de apenas 16 anos, voltava da escola quando foi abordado por Purple aqui. Meu Deus. Assustado com a abordagem, o Gary fugiu. Dias depois, enquanto nadava em uma piscina pública, ele percebeu que o Aki o estava observando. Que isso, ô, velho? Vai se fuder. Ai, eu tava vendo um vídeo tranquilo, do nada um saco na minha cara. Um saco. Um saco escrotal na minha cara. Ele correu para a estação de trem, tentando escapar pelos trilhos. Ele acabou tocando em um dos trilhos energizados e morreu eletrocutado. Quem Purple o- aqui foi condenado a trilhos energizados, tentando escapar observando. Enquanto Vocês nadava vão ter que em ver uma o saco piscina de pública, novo. ele percebeu que o Aki o estava observando. Em pânico, ele correu para a estação de trem, Ah, tentando escapar pelos trilhos. Ele Morreu acabou eletrocutado. tocando em um dos trilhos energizados e morreu eletrocutado. morreu Purple aqui foi eletrocutado. condenado por homicídio culposo e assédio a 14 meninos diferentes. Olha esse Ele cara, cumpriu mano. 2 anos e meio de prisão, mas recorreu, alegando racismo no julgamento. Cara doente E da porra, velho. surpreendentemente, foi absolvido por falta de provas diretas de culpa. Mas o padrão de comportamento continuou. Entre 1988 e 2006, ele foi preso diversas vezes por reincidir em sua obsessão. Em 2003, ele foi acusado de mais de 15 casos de assédio e intimidação de Imagina, testemunhas, eu posso pegar nos seus recebendo músculos? a pena de 6 anos Posso de pegar, prisão. posso alisar? Quando solto, infringiu Posso? novamente as restrições e foi preso outras 2 vezes, em 2010 e em 2015. Boatos chegaram a circular de que ele teria morrido durante a pandemia, mas em 2023
vídeos começaram a surgir mostrando o Purple aqui andando pelas ruas. Não, pode ser qualquer e um, cara aí. repetindo seu velho hábito. Pedir para Ah. tocar nos músculos de estranhos. Hoje, Purple Vai ver alguém aqui que tá ainda se está fazendo, né? vivo, e tudo indica que continuará com seus comportamentos peculiares. Olha lá, deixa eu pegar, com deixa eu ou sem pegar. consentimento, por muitos anos ainda. Mano, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma teoria da conspiração aqui. Provavelmente esse cara, o Purple aqui, sofreu um trauma. Aí esse trauma mexeu com o cérebro dele, com a, sei lá, a sexualidade dele. E agora ele faz isso, né? Alisa homens. E o cara gosta. A cara desgraçado. A cara dele. Nas profundezas da floresta de Fribourg, no oeste da Suíça, próximo à pequena cidade de Moule, uma figura começou a assombrar o imaginário popular no início dos anos 2000. Sempre solitário, sempre calado, Le Loyon era descrito como uma entidade humana, ou quase isso. Segundo dezenas de relatos colhidos ao longo dos anos, Le Loyon era alto, com cerca de 1,80 m, Porra. e vestia um macacão militar antigo, um longo manto escuro e o mais perturbador, uma máscara de gás vintage que cobria Nossa, parece a máscara de Chernobyl. completamente seu rosto. A maioria das testemunhas dizia que ele não era agressivo, nem tentava se aproximar. Apenas caminhava Ah, então tá vagarosamente tranquilo, pô. por trilhas isoladas da floresta. É tipo eu, sai de casa todo de preto, só quer andar e fazer o que tem que ser feito. Tipo eu, esse cara é Sua tipo eu. simples presença provocava pânico, especialmente entre as crianças que choravam ao vê-lo. No caso, quando eu andava de preto, o pessoal pensava que eu era retardado e autista, né? Que andava só de preto, entendeu? Os assustados chamavam a polícia, mas Le Loyon nunca era encontrado. Como toda figura misteriosa, logo surgiram interpretações. Uns diziam que se tratava do fantasma de um soldado perturbado. Outros juravam que era um alienígena tentando se esconder. Ali a gente tem muita viagem. Le Loyon Não passou tem. a ser chamado de o Estranho de Moule, uma espécie de lenda viva, ou talvez morta. Não, e o foda é que ele existiu, né, velho? Não é uma lenda, tá ligado? Não, é uma lenda urbana que viraram casos reais. Mas você vê, tá ligado? Os vídeos e tal. Eu acho foda esses vídeos assim de lendas urbanas que viraram casos reais, tá ligado? Porque existiu, não é um vídeo, tá ligado? Nome Você vê a porra da entidade sussurrava andando. até que em 2013 E dá medo, caralho. tudo mudou. Um homem conseguiu tirar uma foto de Le Loyon. Imagina uma que foi caralha dessa anda publicada perto da pelo tua jornal casa. suíço Le Matin. A imagem se espalhou como fogo. Curiosos de todo o país começaram a visitar a floresta na esperança de encontrá-lo. O último avistamento confirmado aconteceu em junho de 2013, quando uma moradora local, Marianne, viu a figura caminhando lentamente com um buquê de flores nas mãos. Dias depois, algo ainda mais perturbador foi encontrado. As roupas de Le Loyon dobradas cuidadosamente no meio da mata, ao lado de uma tábua de madeira com uma carta colada. Talvez ele seja militar mesmo, porque pra quem tá ligado no exército, você tem que acordar 5 horas da manhã, ou menos que isso, tá com o uniforme totalmente limpo e tem que estar organizado. Então provavelmente ele, né, passou por alguma experiência militar. Certidão de óbito e testamento do fantasma de Moule. Embora pareça uma carta de despedida suicida, Goodbye. provavelmente se tratava simplesmente de uma despedida de identidade de Le Loyon, para que pudesse desaparecer novamente no anonimato. Até hoje, ninguém sabe quem era ou é Le Loyon. No início dos anos 70, Caramba, uma cara. figura começou a assombrar os subúrbios entre Washington DC, Maryland e o norte da Virgínia. Mas não era um fantasma, tampouco um monstro. Era algo ainda mais surreal. Um homem vestido de coelho. À primeira vista, a ideia parecia... O Julius treme na base, viu, quando vê isso aqui. Mas os relatos começaram a se acumular. Um homem usando uma roupa branca, parecida com uma fantasia de coelho, surgia do nada em ruas desertas, bosques e trilhas. Só que esse coelho não trazia Não era um ovos, coelho e normal, sim rapaz. um machado. Não era um coelho Testemunhas normal. relatavam encontros em que o homem ameaçava crianças e adultos, Ah, destruía propriedades com o machado
e desaparecia antes que alguém conseguisse O identificá-lo. cara era um vândalo, né? Os avistamentos Não eram tem o que sempre fazer. em lugares afastados, com poucas testemunhas. Com o tempo, a história virou uma lenda. E como toda lenda urbana, ganhou elementos sobrenaturais. Ah. As pessoas diziam que o tal coelho assassino morava sob uma ponte em Colchester Road, no condado de É o velho da ponte. É o velho doente da ponte do História Aventureiro. Fairfax, e que ali cometia rituais macabros. A origem da lenda, no entanto, tem um ponto de partida real. Em 1970, um casal estacionado perto da ponte relatou ter sido atacado por um homem desconhecido que lançou um machado contra o carro. Eita Por porra. gritos, alegava que eles estavam invadindo a sua propriedade. O homem vestia roupas claras, possivelmente brancas. Mas nenhuma menção direta à fantasia de coelho foi feita no boletim de ocorrência da época. Mas quando a história chegou aos jornais, a figura do Homem de Branco se transformou em algo mais bizarro: o Bunny Man. Rapidamente, rumores se espalharam. Bunny. Um maníaco vestido de coelho assombrava a floresta, armado com um machado e um ódio inexplicável por invasores. Com o passar dos anos, Eu tô indo a por lenda causa da ficou imagem, cada da vez foto, da mais vídeo elaborada. aqui. Uma versão popular conta que em 1904, Pô, essa porra parece um porco com coelho. Que desgraça que é isso? um asilo para doentes mentais havia sido construído perto da ponte. Quando os moradores da cidade se revoltaram com a sua localização, os pacientes foram realocados. Mas durante o transporte, o ônibus teria sofrido um acidente. Todos os pacientes foram recapturados, exceto um, Douglas Griffin. A história segue dizendo que Griffin se escondeu na mata, sobrevivendo se alimentando de coelhos, cujos corpos começaram a aparecer mutilados na floresta. Até que em um certo Halloween, um grupo de adolescentes E adivinha qual fantasia ele vai usar? O coelho, né, porra? desapareceu ao visitar a ponte à meia-noite. Eles foram encontrados horas depois, pendurados como coelhos, sobre o vão da estrutura da ponte. Desde então, dizem que quem visitar a Bunnyman Bridge exatamente à meia-noite, na noite de Halloween, encontrará o mesmo destino. Então bora lá, É claro vamos que lá. essa parte da história é Eu vou completamente lá. fictícia. Não há registros do asilo, do acidente ou dos assassinatos. Mas o impacto da lenda é real. A ponte de Colchester Road foi rebatizada informalmente de Bunnyman Bridge e tornou-se um ponto turístico. Eu vou lá Há então. camisetas, cervejas artesanais, filmes de Ó o terror homem ali. e até uma franquia inspirada na figura do coelho assassino. Caraca, tem franquia No de fim, filme, O que velho. começou como um incidente bizarro virou uma parte do folclore moderno da Virgínia, alimentando o medo e a O homem, curiosidade olha. de quem passa pela ponte até os dias de hoje. Ai, E tomar para no muitos, cu. Os não caras importa se é zoando. real ou não, desde que ninguém esteja ali à meia-noite. E se eu ficar ali em cima, e aí? Não ultrapasse. Caralho. E aí, qual que deu mais cagão aqui, na minha opinião? Vamos lá. Isso aqui é questão de burrice, pô. Diferenciar o que é água normal pra água com veneno é foda. Esse aqui também é perturbador, do cara que sequestrava crianças só porque ele perdeu o filho. O do cara que arromba, né, as portas. Esse aqui que alisa os músculos eu achei muito doente, velho. E esse último aqui, o Bunnyman. Acho que o mais bizarro é o que sequestrava crianças. E esse último aqui, o Bunnyman. O cara que desistiu da sociedade e realizou o pensamento intrusivo de muitos. Largou tudo e se meteu no meio do mato. É o que eu falei, velho. É tipo eu, esse cara. O palpador de músculo. Não, isso aqui é muito bizarro, velho. Não dá pra acreditar, não, mano. I think that I'm obsessed with everything that you do.